Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor nessa noite. Se você puder, abra sua Bíblia. Um salmo bastante conhecido de todos nós, que é o Salmo 150. Salmo de número 150. Amém? Diz assim: Louvado seja o Senhor. Louve ao Senhor em seu santuário. Louve-no em seu majestoso céu. Louve-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no no toque da trombeta. Louva-no com a lira e com a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louve-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos repetir? No 3, 1, 2, 3 e... Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você é um ser que respira, amém? Nós estamos respirando, glória a Deus. Isso significa que o Senhor renovou as suas misericórdias sobre a sua vida. Isso significa que Ele te deu mais um dia para que você pudesse adorá-lo, para que você pudesse engrandecer o nome dEle. Então louve ao Senhor, assim como o salmista diz: louve ao Senhor todo ser que respira. E nós engrandecemos o nosso Deus, porque mais do que o ar que nós respiramos, nós precisamos dele. Muito mais do que esse ar que é tão vital para as nossas vidas, nós precisamos do Senhor. Não há outro como o nosso Deus. O profeta Isaías diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, não existe outro Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nele tudo começa e nele tudo termina. É esse Deus que você irá cantar nessa noite. É para esse Deus que te deu o fôlego de vida, que te fez chegar aqui nessa noite, que tem te abençoado, que tem te dado tantos livramentos, que mesmo em meio a tantas dificuldades, Ele se mostra fiel a você. É a esse Deus que nós vamos glorificar. E essa canção diz isso. Ela fala assim: não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre terra e céu. Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo para mim. Tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, te agradecemos. Seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Nós te entronizamos, ó Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Não há outro como o Senhor. Vamos dizer? Não há outro
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Você pode dizer Alfa e Ômega? Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és. Quero ouvir a igreja cantar. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és, tu és, tu és o Alfa e Ômega, és o ar que eu respiro. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor aí no seu lugar? Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Quando nós estamos cantando, nós estamos falando com o Senhor, orando com o Senhor. Quando nós escutamos a palavra, é Deus falando conosco. Mas quando nós louvamos, é nós estamos falando com o Senhor. E Ele fala conosco também. É por isso que nós dizemos isso. Tu és sim tudo para mim. Tudo. Nada pode ficar no lugar do Senhor Jesus na sua vida. Por toda a nossa vida nós iremos adorar esse Deus. Amém? Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Ouça, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas
vida. Diga ao Senhor: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Não nos cansaremos, Senhor, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Nos sentimos seguros. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Que não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, pois sua palavra é pura, escudo. Aleluia! Você crê, igreja? A palavra do Senhor é escudo, é fortaleza, é vida, escudo para os que nele creem. Oh, aleluias! Glórias, glórias, glórias ao Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tens liberdade aqui, Jesus, Espírito de vida, Espírito Santo de Deus. Nós somos teus, ó Pai, e cremos
no Deus poderoso que pode fazer o impossível. Cremos no Senhor Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém. Irmãos, escute só o que eu vou falar. Já prestou atenção no que você está cantando? No coro dessa canção, diz assim: sou tua casa, tua morada. Sou tua casa, tua morada. Eu sou o teu lar. Mude as coisas de lugar. Às vezes nós não temos a compreensão daquilo que nós estamos cantando. Você é morada do Senhor. Você é casa onde o Espírito Santo de Deus habita. E como é que está a sua casa? E aí nós cantamos assim: mude as coisas de lugar, Senhor. E quando nós falamos assim, nós estamos dizendo: Senhor, toma o controle de tudo na minha vida. Pode entrar, Senhor, na minha casa. Mexa os móveis de lugar. Às vezes a nossa casa nós não gostamos que troquem os móveis de lugar. Tem pessoas que gostam de tudo sempre do mesmo jeitinho. E muitas vezes nós somos assim, porque entregar o controle das nossas vidas ao Senhor Jesus é difícil. Quando o Senhor começa a mexer mesmo nos móveis da sua casa e dizer: não, meu filho, é aqui que eu quero esse móvel, não é aqui, tira a poeira debaixo do tapete. E aí, meus irmãos, quando o Senhor coloca tudo no lugar, dói. Mas é necessário
que arrumemos a nossa casa, porque o Espírito do Senhor não habita em casa bagunçada, não habita em casa suja, não habita em templo, em sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Precisamos cantar entendendo e dizendo: eu sou o Senhor, tua casa, tua morada. Pode mexer, vai doer, mas eu quero estar conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor Jesus. Por isso você vai botar a mão no seu coração nessa hora como símbolo. Nós vamos cantar esse coro e você vai dizer, pensando nisso: tome o controle, Senhor, da minha vida. Tome o controle, Senhor, da minha família. Tome o controle, Senhor, dos meus filhos. Toma o controle, Senhor, dos meus negócios. Toma o controle, Senhor, no meu ministério. Em tudo que eu vou fazer, Senhor, mude mesmo as coisas de lugar, porque eu quero estar no centro da tua vontade. Aleluia. Vamos cantar, vamos dizer: sou tua casa, Senhor. O Senhor habita em mim. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude, Deus, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Jesus. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Sara minha alma. Cante ao Senhor. A minha alma. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Sou tua casa. Sou tua casa. Vem, Senhor. Coloque as coisas do teu jeito. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou o teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém. Nós temos aprendido uma canção e fala que a família é a marca. E essa canção conta logo no início a história de uma meretriz, de uma prostituta chamada Raabe. Quando os espias foram ali até a terra para conquistar aquela terra, Raabe, ela acolheu esses espias em casa. E quando o povo de Deus entraria naquela terra, aquela terra seria destruída, porque os inimigos estavam ali. Mas Raabe disse: não. E se eu acolher vocês? E a minha família? Então os espias falaram o seguinte: nós vamos coloque um sinal na sua casa. Um fio de escarlate estará sobre a sua casa. E quando nós entrarmos na sua casa, na cidade, a sua casa não será destruída. Você e sua família permanecerão ali dentro. E o fio de escarlate será a salvação. Meus irmãos, a marca do Senhor na nossa família é o sangue de Jesus.
É ela que nos protege. É Ele que nos protege, que nos dá segurança, que nos livra. É esse Deus maravilhoso. E nesse mês da família, nós devemos colocar as nossas famílias todos os dias diante do Senhor. Porque o que o mundo diz é que família é um projeto falido, que casamento é um projeto falido. Hoje em dia, muitas pessoas não querem mais se casar, não querem mais ter filhos. E o mundo vem colocando essas ideias na nossa mente. Mas nós, como crentes em Senhor Jesus, temos que declarar que casamento não é um projeto falido, não. Que filhos não são uma missão falida. Mas família é projeto do Senhor Jesus. Aleluia. E é Ele que guarda a nossa casa. Aleluia, Jesus. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Não há um Deus, ó Deus, maior que o Senhor Jesus. O Deus de famílias, o Deus de promessas. Não há um Deus maior que o seu. Ele vai curar sua dor. Se o fio de escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Não há um Deus, não há um Deus maior que o seu. Ele vai curar sua dor. Se um fio de escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode, meu irmão, de Cristo fazer por você e pela sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Tua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Ele põe, ele tira, ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor
casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Glória a Deus. Aleluia. Que a nossa casa tema mesmo ao Senhor. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, te bendizemos, te enaltecemos, Senhor. Porque de fato é o Senhor quem sustenta a nossa casa, é o Senhor quem sustenta a nossa vida, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui hoje com coração grato a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem dado saúde para o Teu povo. Até aqui o Senhor não tem permitido que falte feijão, arroz para o Teu povo. Até aqui o Senhor, Deus, tem dado fôlego de vida para o Teu povo. A razão pela qual nós estamos aqui fortes, ó Deus, às vezes até passando por dificuldades emocionais, financeiras, relacionais, familiares até, mas só que com o coração voltado para Ti, Jesus, com o coração entendendo que o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é o sentido do nosso ser. E muito obrigado, Senhor, porque nessa noite a Tua igreja adorou o Teu nome. O Senhor é o centro desse culto, Jesus. O Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é o centro, Deus. Toda glória a Ti, todo louvor, toda dignidade àquele que fez todas as coisas. Aleluia. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com a nossa contribuição, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, Davi orando ao Senhor em gratidão por um povo que se colocou diante de Deus e honrou a Deus com seus recursos para fins do reino. Davi louva ao Senhor a partir do versículo 10 e diz assim: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. E aí o rei de Israel diz assim: porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Meus irmãos, que libertador é saber, ou que grandioso é saber que os recursos que nós temos para serem utilizados de maneira voluntária, de maneira generosa, de maneira confiante, fiel ao reino, ao Senhor Deus, não parte de recursos próprios,
para que no final das contas a gente use esses recursos para barganhar com Deus e dizer a Ele: Senhor, eu estou lhe dando X, o Senhor tem que nos dar Y. Senhor, agora que eu lhe dei X, agora o Senhor precisa me blindar do mal. Aí Deus nos mostra que inclusive o X que nós damos não nos pertence, tudo pertence a Deus. O rei Davi, com todo o seu reino, com toda a sua glória e majestade, com toda a pompa que tinha, com toda a glória do palácio, com toda a majestade que usufruía diante do povo, ele em oração, ele diz: Senhor, agora, quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Que coisas? A que Davi se refere? Os recursos que o povo tirava para contribuir. Davi não está falando apenas de uma disposição de tempo. Davi não está falando apenas de uma disposição de intelecto. Davi está falando, meus irmãos, aqui explicitamente sobre recursos materiais, sobre aquilo que Deus nos abençoa e Ele quer que nós usemos para o crescimento do reino, para o progresso e o bem dos outros. E aí é por isso que Davi diz: porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Você sabe quando é que a gente encontra, ou quando é que se dá uma contribuição legítima diante de Deus? Não é quando você dá muito, mas é quando você dá com o coração em Deus. Entenda isso. Jesus, quando olha na fila daqueles que estavam ofertando, Jesus não contraria aquela mulher, aquela viúva. Jesus não chega para os discípulos e diz: olha só o quão errado é estar na fila para ofertar, o quão religioso é fazer isso. Jesus não fala isso. Jesus olha para aquela fila de gente contribuindo, religiosos, ricos, pobres. Aí Jesus pergunta para os discípulos: observem ali, quem é que está dando mais? E dentre aquelas pessoas estava uma viúva que estava dando 2 moedinhas, e era a única coisa que ela tinha. Aí Jesus diz: olha só para aquela viúva, ela é aquela que está dando mais para o reino. Sabe por quê? Porque Jesus não enxerga o quanto você dá. Jesus enxerga a consciência com que você dá, o coração no que você dá. E se você pega R$1.000 e diz assim: eu vou dar para ser reconhecido, eu vou dar porque o meu nome vai aparecer não sei aonde, meu querido, você entendeu errado a contribuição. Você entendeu errado. Porque para Deus o que conta é generosidade, fidelidade e reconhecimento de que o que nós temos não nos pertence. Nós somos administradores daquilo que é potencialmente e essencialmente de quem? Do Senhor. Amém? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
nos prostramos diante do Senhor mais uma vez, Jesus. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa realidade familiar, financeira, emocional. O Senhor nos conhece por inteiro, Jesus. O Senhor sabe, Deus, a motivação que nos trouxe aqui nesse lugar. O Senhor conhece as nossas mais profundas carências. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, Jesus. E eu peço a Ti nessa hora, Deus, que o Senhor sonde o nosso coração. Que o Senhor, Deus, traga uma palavra específica para tratar daquilo que carecemos. Eu peço a Ti, Jesus, que a Tua palavra ecoe poderosamente em nosso ser, como palavra viva de Deus. Como nós dependemos do Senhor e da Tua palavra. Nós agradecemos pela realidade financeira da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, abençoe aquelas pessoas que mantêm-se, ó Deus, fiéis, confiantes no Senhor. Ó Deus, generosos diante de Ti. Que essas pessoas, Senhor, possam receber de Ti, Senhor, a Tua honra. De fato, Senhor, que o Senhor possa ser com essas pessoas e fazer com que de fato elas prosperem, para que elas continuem sendo bênçãos em Tua casa, e bênçãos para outros, bênçãos, ó Deus, para aqueles que precisam. Mas que o Senhor desperte aquelas pessoas que ainda não entenderam o privilégio, Senhor, de serem contribuintes em Tua casa. Ó Deus, que se for a cosmovisão, se for a perspectiva distorcida, que o Senhor possa, Deus, sabiamente, como o Senhor é e como o Senhor faz, tratar no coração, para que possamos, meu Deus, no nome de Jesus, termos pessoas cada vez mais que participam de privilégio como esse, como diz Paulo em Coríntios. Eu peço a Ti nessa hora, Deus, nos abençoe. Abençoe a Tua casa, abençoe a Tua igreja, abençoe todas as esferas da nossa vida. Abençoe-nos, Senhor, com a Tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Está lá em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Eu quero de antemão agradecer e dar as boas-vindas para aqueles que estão nos visitando nessa noite. Que o Senhor possa acolher, abraçar você em nome de Jesus, que você se sinta aí acolhido, abraçado. A gente não pode fazer isso fisicamente, mas que de forma espiritual você sinta isso. A Igreja Batista Calvário está de braços abertos, de portas abertas para te receber com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 29 de Jeremias, do livro do profeta Jeremias. Quero trazer uma breve reflexão sobre esse texto. E como os irmãos sabem, nós estamos no chamado mês da família, e nós temos trazido alguns assuntos referentes à família, sob vários ângulos. Já falamos sobre feminilidade, falamos sobre aspectos da masculinidade, sobre casamento, sobre papéis diferentes para gerar uma unidade, papéis no lar, papel do pai, papel da mãe, papel do esposo, da esposa. Por incrível que pareça, nós já tratamos de vários assuntos em relação à família, ou referentes à família. E hoje eu quero ler com os irmãos capítulo 29 de Jeremias. Na quarta-feira passada nós falamos sobre a luta pela família. E hoje nós falaremos sobre os conselhos de Deus para uma família saudável, a partir desse texto.
Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, observem bem o conteúdo da carta: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Em outras palavras, tenham filhos, gerem filhos. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. E diz o Senhor: trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Somente até aí, até o versículo 14. E mais uma vez eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor, pedindo uma palavra ao teu coração. E não se dispersasse para ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, em humildade, Senhor, porque sabemos que se não é o Teu Espírito através da mensagem, ó Deus, nosso coração não é cheio. Se não é o Teu Espírito interpretando cada palavra, ó Deus, não compreenderemos nada, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E eu peço a Ti, Senhor, use a Tua palavra para falar ao nosso coração, porque cada um de nós necessita ouvir o Senhor. Cada um de nós necessita ser direcionado pelo Senhor. Não há um aqui nesse lugar, não há um que não precise das tuas orientações, porque o Senhor é Deus, e nós somos as tuas criaturas, nós somos os teus filhos, nós precisamos ser guiados por ti. E eu peço a ti, Senhor, dependentemente, fala, Senhor, fala. Ó Deus, fala poderosamente. Nos instrua nessa noite, que saiamos daqui, Deus, com direção, que saiamos daqui, Senhor, com o coração
exortado, encorajado a sermos melhores. Que saiamos daqui, Senhor, com uma perspectiva diferente em relação a qual a gente entrou. Mas que saiamos daqui, Senhor, impactados por uma palavra que é viva e poderosa para mudar tudo dentro da gente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que, em primeira instância, parece não ter nada a ver com família. Mas tem. Família perfeita não existe. Quando nós procuramos olhar para as famílias como um padrão de família perfeita, nós nunca acharemos. Ainda que essas famílias ou essas supostas famílias se apresentem de maneira fake nas redes sociais. Porque quem tem redes sociais às vezes se depara com posts de famílias que aparentemente são famílias perfeitas, esteticamente perfeitas, só aparecem felizes, não é? Só aparecem sorrindo. E pior, às vezes nós queremos mostrar que nós somos essas famílias perfeitas. Porque você não vai encontrar, ou quase sempre crianças vão fazer isso, mas na maioria das vezes você não vai encontrar fotos de família imperfeitas. Você vai encontrar fotos perfeitas. Porque quase sempre as pessoas demoraram horas para tirar uma foto perfeita. Quase sempre, eu já passei por isso. Uma vez a gente foi tirar uma fotografia de família num camarada amigo nosso. E aí Pedro naquele dia estava um pouquinho emburrado. E aí foi difícil sair uma foto de família perfeita. Porque para fazer ele sorrir, Paulo, demorou. A gente falou assim, moço, a gente vai comprar um brinquedo quando sair daqui, mas ri. E aí ele deu aquele sorriso meio xoxo. E, enfim, depois de várias tentativas, a foto saiu. E aí, quando essa foto é postada, fica parecendo que aquela família é uma família perfeita. Não tem equívocos, não tem frustrações. Fica parecendo que aquela família não tem erro nenhum. Lê do engano, porque esses posts, essas fotos, essas fotografias, elas mostram às vezes um pouco do momento que nós estamos vivendo, mas não mostram o todo da nossa vida. Porque não existe família perfeita. O que existe é família que está em constante crescimento, em constante progresso, em constante transformação. O que existe é uma família que está em construção, é isso que existe. Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existem filhos perfeitos. O que existem são pessoas que compõem o contexto familiar. E essas pessoas têm defeitos e têm qualidades. Essas pessoas têm falhas, e às vezes falhas grandes, mas também têm talentos, têm habilidades, têm aptidões. Você conversando com pessoas que se divorciaram e pensaram que encontraram em outra pessoa o príncipe encantado ou a princesa encantada, você vai perceber que depois de um tempo essas pessoas se frustram. Sabe por quê? Porque não existe ninguém perfeito. Não existe esse negócio de príncipe ou princesa encantada. O que existe é um ser humano pecador que precisa de uma orientação divina para ser moldado a cada dia, e põe esse indivíduo no contexto da família. Põe esse indivíduo que antes de estar no contexto da família, não era pai, não era marido, não era esposa, e agora passa a ser esposa, passa a ser marido, passa a ser filho. Você sabe o que acontece? As dificuldades vão ser maiores. Porque não existe família perfeita. O que existe é uma família que está em
constante transformação, progresso, transformação, crescimento. E se por um lado Deus nos fez refletir na quarta-feira passada sobre os inimigos que existem para minar essa harmonia da família, para minar ou para destruir de fato a família, porque é isso que nós estamos vendo no nosso mundo atual, ideologias, filosofias, pensamentos, ideias, comportamentos que estão como uma avalanche se aglomerando e descendo morro abaixo para destruir as famílias. Se por um lado nós temos que ter discernimento que há esses inimigos querendo destruir a família, por outro lado nós precisamos saber o que fazer. Nós precisamos tomar posicionamentos, não apenas nos precaver em enxergar essas coisas, mas nós precisamos nos posicionar em relação à saúde da nossa família, ao bem-estar da nossa família, à construção da nossa família. Você já observou que quando nós mudamos para uma casa nova, o cheiro é outro, a perspectiva é outra. Você olha, você sente vontade de estar naquela casa, não é? Você gosta do cheirinho novo, de casa nova. Mas aí o tempo vai passando, se você não faz nada em relação àquela casa, o que vai acontecer com a casa? A tinta não vai ser a mesma tinta. As paredes não vão ser as mesmas paredes. Às vezes, por conta das circunstâncias, não sei na casa de vocês, mas lá em casa aparece muito gato. Meu Deus do céu. Ainda bem que não é telhado, ainda bem que é laje. Mas quando eu morava em Itamaraju e os gatos vinham, eu tive que chamar pedreiro para trocar telha o tempo inteiro. Mas agora imagine isso aí ao longo do tempo. Quantas telhas que a gente precisa trocar. Quantas reformas a gente precisa fazer. Porque mesmo uma casa nova ao longo do tempo, a gente vai precisar reformar, a gente vai precisar mexer com construção, a gente vai precisar transformá-la de alguma maneira. E da mesma maneira é a família, meus irmãos. Nós não vamos nos deparar com um tipo de família estática que cresceu até um ponto e já basta, já é suficiente. Não, é o tempo inteiro, ainda mais com as demandas que estão surgindo. Nós precisamos entender que a família é construída à luz das Escrituras o tempo inteiro, até a vinda de Jesus. É construída. Todos os dias nós precisamos pôr uma tinta nova. Todos os dias nós precisamos arrebentar uma parede para pôr uma parede nova. Todos os dias nós precisamos tirar coisas para pôr coisas. Tirar elementos para pôr elementos. Isso é família. Portanto, não existe família perfeita. Existe família em construção. E por que isso, pastor? Porque aqui no capítulo 29 nós vamos ter algumas reflexões justamente sobre o que Deus fala sobre a saúde da família. Mas antes, bem rapidamente, é preciso entender que essa carta, ela é escrita pelo próprio Deus. Deus envia essa carta para o seu povo. Mas onde é que estava o seu povo? Quem era que estava recebendo essa carta? Quais eram as condições do povo? Observem bem. Jeremias, desde o capítulo 1, juntamente com outros profetas, advertia o povo acerca do seu pecado, das suas falhas, principalmente dos cultos que prestavam a outros deuses. E Deus levantou profetas para advertir o povo: ei, tome cuidado, volte-se para mim, se arrependa dos seus caminhos. Ei, eu sou Deus sobre você, mas você está colocando outros deuses sobre mim. Você está nutrindo outros deuses e está caminhando após eles, está fazendo e vivendo a imagem e semelhança deles.
E Deus levantou profetas para advertir o povo e disse que se o povo não se arrependesse, o povo dele não se arrependesse, o povo sofreria danos. E aí o que aconteceu? O povo não ouviu a voz de Deus. E Deus levantou uma nação, Babilônia. E a Babilônia, por meio de Nabucodonosor, subjugou Israel e Judá. E levou algumas pessoas nobres, a elite, e também não nobres e religiosos, e levou exilados para a Babilônia. O texto diz aqui no versículo 1, são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou da onde? De Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado da onde? De Jerusalém para a Babilônia. Então esse povo que receberia a carta, que recebeu a carta, ele estava onde? Estava na Babilônia, estava exilado, estava sofrendo a aplicação do juízo de Deus. E aí no versículo 4, o texto diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Agora observem bem, se põe no lugar daquele povo que foi com suas famílias, que perdeu a sua casa, perdeu seus negócios, que foi levado exilado, cativo, escravo, para uma terra diferente, uma terra pagã, uma terra em que não havia templo, para que eles fossem e cultuassem ao seu Deus, uma terra em que havia outros deuses. Pensa aí e se põe no lugar desse povo. Qual a carta que você gostaria de receber? Qual a mensagem que você gostaria de receber? Pensando nisso, observem só o teor da carta. E nós vamos pontuar aqui algumas reflexões. O texto diz no versículo 4, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O que o versículo 1 tinha dito? O texto diz que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia todas aquelas pessoas. Mas o que o texto do versículo 4 diz? Que Deus deportou o povo de Jerusalém para a Babilônia. Vocês perceberam? No primeiro versículo, do ponto de vista humano, quem deporta o povo, quem exila o povo de Jerusalém para a Babilônia, é quem? É um rei mau. É Nabucodonosor. É algo ruim que está acontecendo. É algo terrível que está acontecendo. Uma nação sobrepujando a outra. Mas do ponto de vista do próprio Deus, ele está dizendo, olha só, o que está acontecendo não é fruto de conspiração apenas política, não é fruto de conspiração nacional. O que está acontecendo não é intervenção diabólica. O que está acontecendo é minha mão sobre isso. O que está acontecendo é que eu aprove a mim, na minha soberania, na minha sabedoria, intervir em relação a vocês e discipliná-los, como um pai disciplina os filhos. E aí a primeira coisa que nós precisamos entender para que haja saúde em nossa família é que nós, como família, precisamos crer na soberania de Deus, ainda que tudo esteja mal. Amém? Nós precisamos entender que, em detrimento de tanta situação ruim que aconteça, ou por fatalidade da vida,
ou por conta de um juízo aplicado a nós, por conta de um pecado nosso, responsabilidade nossa, independentemente do que seja. Se as coisas ruins estão acontecendo, se as dificuldades e adversidades estão acontecendo, inclusive no contexto familiar, ou por conta da nossa falta de sabedoria, ou por conta de fatalidades que aconteçam. Às vezes são pessoas que são acometidas de doenças graves, e aí chegam com um diagnóstico, e aí as pessoas no contexto familiar não sabem como lidar com aquela situação. Às vezes é a traição do marido em relação à esposa que tira o chão das pessoas. Às vezes é um filho que entra no caminho das drogas, ou um filho que se desvirtua de várias maneiras, e aí a família é abalada de alguma maneira, não importa se é algo que foi acarretada por irresponsabilidades nossas, ou algo que aconteceu por fatalidade, não importa. Nós precisamos acreditar em um Deus soberano, que está acima de todas as coisas, que está acima de todas as circunstâncias. Aí algumas pessoas olham para o que está acontecendo hoje, a pandemia, e aí alguns dizem, é conspiração chinesa. Aí outros dizem, não, é fatalidade da natureza. Aí outros dizem, é maquinação da grande elite. Aí outros começam a especular uma série de coisas. O fato é que tudo isso tem gerado e causado dificuldades financeiras em muitas famílias, emocionais em outras famílias. Tem causado, às vezes, dificuldades relacionais em muitas famílias. Mas algo não pode sair da nossa cabeça. Há um Deus que está acima de pandemia. Há um Deus que está acima das dificuldades nos lares. Há um Deus que é o Deus, inclusive, de Nabucodonosor. É o Deus que está acima do mal, meus irmãos. Nós precisamos crer na soberania de Deus, como família. Sabe por quê? Porque quando tudo vai bem, nós precisamos glorificá-lo como Deus, entendendo que Ele é quem provê tudo aquilo, Ele é aquele que está proporcionando tudo aquilo. Mas quando tudo vai mal, a pior, nós precisamos entender que há um Deus sobre todas as coisas, que olha para aquela situação, e Ele quer que a gente aprenda algo daquilo. Ele quer que a gente olhe e tenha maturidade no meio daquele caos. Porque o que aquele povo dele estava vivendo, ainda que seja o fruto gerado por seu pecado, era um caos. O povo de Deus exilado na Babilônia. O povo de Deus na adversidade. Mas aí Deus olha para aquele povo e é franco com aquele povo. E diz, olha, a situação na qual vocês estão está sob o meu controle, porque eu sou o Deus de tudo. Então a primeira reflexão que eu preciso compartilhar com você é que você, como pai, como mãe, como marido, como filho, como mulher, você precisa acreditar que Deus é soberano sobre sua família. Que há um Deus que pode resolver e pode te direcionar a resolver situações que talvez para você é impossível. Talvez para você é algo que não tem mais jeito. Talvez para você é algo que não tem mais saída. Aí Deus se apresenta como o Deus que está sob o controle de todas as coisas. Ele é soberano. A segunda lição que tem aqui nesse texto está no versículo 5, que diz assim: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia.
Isso é interessante. Você sabe o que o texto está dizendo para nós? É que nós precisamos ser excelente nas coisas mais comuns da vida. Nós precisamos buscar ser excelente nas coisas mais comuns da vida, naquilo que é mais rotineiro, naquilo que é mais comum para nós do dia a dia. Nós precisamos ser excelentes. Como é que você vê isso no texto, pastor? Imaginem só para quem Deus está escrevendo essa carta. Para pessoas que foram arrancadas dos seus lares, dos seus lugares, da sua casa, dos seus negócios, da sua família, para ir para outro lugar. Aí o que Deus está dizendo? Aí onde vocês estão, vocês não vão fazer outra coisa senão fazer com excelência as coisas mais comuns que devem ser feitas. Então, meus queridos, construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Sabe por quê? Porque vocês vão ficar aí por muito tempo. E em ficando aí por muito tempo, vocês precisam fazer as coisas comuns acontecerem, mas façam com excelência. Façam com excelência. E aí entra a aplicação para o contexto da família. Às vezes a rotina tira de nós a excelência. Quase sempre no momento do namoro tudo é bonitinho, não é? Tudo é perfeito. Camarada, ele suporta andar milhas para ir na casa da noiva, da namorada, não é? Ele não, mas você não está cansado não, fulano de tal? Não, eu estou forte, eu estou firme. Aí quando casa, já começa nos primeiros momentos, tudo é flores, tudo são flores. Aí o tempo vai passando, como diz o pastor Cláudio Duarte, o nome dos bichos vão mudando. No início é gatinha, no início é florzinha. Aí depois as coisas vão mudando. Daqui a pouco não é mais florzinha. Daqui a pouco não é mais gatinha. Não é mais gatinho. Aquilo que era rotineiro no namoro, no casamento, começa a ficar um caos. Aí Deus diz para nós: ei, vocês precisam ser excelentes nas coisas mais comuns da vida, porque isso glorifica a Deus. Então, minha querida irmã, se é para fazer um almoço para o marido, faça o melhor almoço da vida. Coloque aquele tempero assim, ó, pensando no sorriso do marido. Antigamente, vou contar aqui, ainda bem que ele está lá fora. Vou abrir o confessionário aqui. Logo no início do casamento, Kelly fazia o almoço em casa, ela trabalhava fora e fazia o almoço para requentar no outro dia. E aí, meu irmão, era a semana inteira, e ela percebendo, mas rapaz, você está ficando magrinho, e eu sem aquela coisa de falar abertamente, rapaz, sua comida. E aí todo domingo, ó, vamos almoçar na casa da minha mãe, porque a gente tem que visitá-la, mas não é visitá-la somente, não era para provar do almoço. E aí um dia eu falei, ó, Kelly, tempero tá ruim. Foi um caos falar isso também, viu? Porque imagina aí falar para a esposa, logo nos primeiros anos de casamento, melhora um pouquinho aí no tempero. E aí ela recebeu essa crítica, vamos dizer assim, positiva, como no início ela ficou emburrada, porque
a mulher fica. Não fica, irmãs? Fica mesmo. No início ela ficou emburrada, mas aí ela foi melhorando. Hoje ela é top na cozinha. Glória a Deus. Hoje eu não preciso nem ir para Itamaraju para domingo para provar do frango da minha mãe. Mas o ponto é, meus irmãos, nós precisamos entender que há um papel que cada um de nós, no contexto da família, precisa cumprir. Mas esse papel não pode ser feito de qualquer maneira. Esse papel precisa ser feito com excelência no mais comum das relações, no mais comum dos afazeres. No mais comum dos afazeres. Porque isso glorifica a Deus. Por isso que Paulo, lá em Coríntios, vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E aí, Deus, através de Jeremias, diz: vão, mas vocês não fiquem só se lamentando. Vão, mas não sejam uma pingueira. Uma pingueira, como uma pingueira no seu lar, uma pingueira naquela cidade. Vão, mas que vocês sejam bênçãos ali, e sejam bênçãos naquilo que é mais comum a ser feito. Então plantem, casem-se, deem as suas filhas em casamento, façam tudo sem lamentação, porque eles tinham tudo para se lamentar, não tinham? Eles estavam exilados, eles estavam escravos, eles tinham tudo para viver os 70 anos que eles passaram ali, com um ar de mediocridade. Mas aí Deus olha para eles e diz: ei, levanta a cabeça, eu pus vocês aí, e vocês vão fazer com excelência as coisas mais comuns da vida. Então, se você vai para o trabalho, faça com excelência. Se você lava os pratos para sua esposa, e tem que fazer, varre a casa para sua esposa, balança o nenenzinho para sua esposa, faça com excelência. Não faça murmurando, não. Não faça se lamentando, não. Eu trabalho o dia todo, aí quando eu chego em casa ainda tem que fazer isso. Meu irmão, faça e verás. A terceira reflexão está aqui no versículo 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. O que o texto mostra para nós? O texto mostra para nós que nós é quem precisamos ser a mudança do ambiente e no ambiente. Presta atenção nisso. Eles estavam exilados no território inimigo. Nabucodonosor foi até Jerusalém, tomou cativo os jovens, os adolescentes, esposas, maridos, e levou escravos para a Babilônia. Eles tinham tudo para tentar retaliar, para tentar vingar, para nutrir um certo tipo de mágoa no coração, mas a orientação de Deus foi: vocês vão ser o meio pelo qual aquela cidade vai ter paz. Porque em vocês tendo paz, aliás, em a cidade tendo paz, vocês também terão paz. Mas a reflexão que esse texto nos traz é: nós é quem precisamos ser a mudança no ambiente e do ambiente. Nós é quem precisamos ser. Porque às vezes a gente espera mais do outro do que de nós. Em relação ao governo, a gente espera que os políticos tomem os seus posicionamentos, e isso é legítimo. A gente espera que os políticos não sejam corruptos. A gente espera que os políticos eles sejam mais proativos para o bem. Mas aí, quando se trata de nós fazer algo a respeito no contexto político, por exemplo, votando certo, por exemplo, não vendendo os votos, por exemplo, de alguma maneira agindo em prol do benefício social, não fazendo coisas que é corrupta. Está percebendo que às vezes em relação à política a gente espera mudança no outro,
mas a gente não muda em alguns aspectos. Em relação à família, não é a mesma coisa? Às vezes a gente espera, no contexto da família, que a esposa tome posicionamentos para mudança no casamento, quando na verdade ambos precisam ser a mudança no ambiente e a mudança do ambiente, porque a ação gera reação. Uma vez lá em Itamaraju, a gente fez um propósito de jejum e oração por uma semana, e aí uma moça que tinha 2 filhos, tem 2 filhos, ela disse assim: pastor, eu preciso jejuar e orar muito, porque eu não tenho tido paciência com os meus filhos. Eu não tenho tido paciência com os meus filhos, a ponto de qualquer coisa que acontece, eu esbravejo e eu bato, e aí eu não consigo disciplinar da maneira certa. Eu não consigo fazer com que a minha ação gere um outro tipo de reação neles. O que a gente faz? Aí, no contexto do jejum e da oração, eu disse assim para ela: ó, você vai jejuar, você vai orar, mas você vai entender que nessa semana vai haver um propósito. E qual é o propósito? Paciência. Que Deus vai lhe dar paciência em relação aos seus filhos. Esse é o propósito. Mas não entenda que Deus vai, depois de uma semana de oração, como num passe de mágica, Deus vai chegar para você no tilintar da varinha de condão dele e falar assim: pim, agora você tem paciência do mundo com seus filhos. Não entenda dessa forma. Entenda da seguinte forma: é nessa semana que o bicho vai pegar. É nessa semana que os meninos vão ficar meio retados. É nessa semana que vão surgir mais casos. E aí, quando surgirem as demandas, o grande ponto é como é que você vai reagir diante disso. Aí você vai se lembrar: eu tenho um propósito. Qual é o propósito? Ser mais paciente. Porque Deus, meus queridos, não nos dá a paciência. Deus nos dá a oportunidade para a gente aprender a ser paciente. É diferente. Tem muita gente orando errado. E tem muita gente buscando consertos nos lares errado. Porque eles oram assim: Senhor, eu quero uma mudança radical do meu marido. Senhor, eu quero a conversão do meu marido. Um dia uma senhora chegou para mim e falou: pastor, eu oro 15 anos pela conversão do meu marido. E aí um dia eu tive a oportunidade de ir na casa dessa família para tentar conversar com o marido dessa senhora. E aí ele falou assim: ô pastor, eu sinceramente não vou para a igreja de forma nenhuma. Aí eu conversando, tentando cavar qual era o verdadeiro motivo. Ele falou assim: ô pastor, essa mulher aí, ir para a igreja para ser crente que nem ela, eu não vou não. Porque pastor, aí ele foi contando casos, e eu só ouvindo. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí ele foi contando casos, e um dos casos foi: ô pastor, imagine, eu sou carpinteiro. Aí eu levanto 6 da manhã, e não tem um café pronto. Eu preciso estar lá e aprontando um café. Aí quando eu chego no almoço, a mulher está no WhatsApp. E a comida fria, porque às vezes eu chego atrasado. Aí quando eu falo assim: ô meu bem, a comida está fria. Ela olha para mim e fala assim: esquenta, só esquentar. Tem isqueiro aí para quê? Imagina aí. Aí quando é de noite, o marido chega e quer janta. Aí na hora da janta, ele contando, na hora da janta, comida fria também. E aí ele tenta, dizendo ele, né? Vai que ele fala assim mesmo: ah, meu bem, eu duvidei dessa parte. Ah, meu bem, a comida está fria, a janta está fria. Ela falou: eu vou deixar minha novela para esquentar a janta para você. E aí de madrugada, pastor,
ela vai para as campanhas de oração 3 da manhã. Como é que eu vou para a igreja com uma mulher que o dia todo é o capeta e de madrugada é o anjo? Aí eu olhei para aquele homem e falei assim, eu não falei para ele assim, você tem razão, mas eu no coração falei, você tem razão. Porque não tem cabimento, meus irmãos. Aí aquela mulher, ela queria que o marido mudasse. Ela orava para que o marido mudasse. Mas Deus está mostrando para nós aqui que a mudança é minha em primeiro lugar. Para que eu queira que a minha esposa mude, eu preciso mudar. Para que eu queira que a minha esposa e os meus filhos tenham reações que sejam mais coerentes com aquilo que penso do Evangelho, eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso tomar posicionamentos. Não adianta nada eu querer que o meu filho, os meus filhos, tenham alegria em vir para a igreja, quando eu não tenho essa alegria em vir para a igreja. Você já parou para pensar nisso? Qual a maneira que você sai da sua casa para vir para o culto? Tem gente que é mais ou menos assim, hoje tem culto de novo, meu Deus do céu. Só vou porque só é quarta e domingo. Aí os meninos ficam prestando atenção. Aí os meninos olham assim, rapaz. Aí tem alguns que dizem assim, rapaz, eu só vou para a igreja hoje porque senão o pastor manda uma mensagem para mim. Como é que você está, meu irmão? Mas presta atenção nos meninos. Os meninos ficam olhando tudo, observando tudo, a coerência daquilo que você diz e o modo como você vive. Porque vai chegar um tempo em que esse menino que você levou para a igreja o tempo inteiro, mas qual a forma que você levou, ou qual a motivação que fez com que você levasse, se você fosse, vai chegar um tempo em que esse menino, ele vai ter uma idade suficiente para tomar decisões sem você. E a questão é, será que você o encaminhou de uma maneira legítima, de uma maneira crente, de uma maneira fiel, de uma maneira coerente, para ele amar e se alegrar com Cristo? Ou aquilo tudo foi formalismo, religiosismo, aquilo tudo foi ritualismo, a ponto de não cravar e não ganhar o coração daquela pessoa? Você está percebendo que antes da gente querer que as outras pessoas mudem, nós precisamos ser a mudança. É isso que Deus fala para aquele povo em relação à sua vida ali naquele lugar. É por isso que o texto do versículo 7 diz, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela. O que ele está dizendo é, antes de esperar que essas pessoas lhe tratem bem, tratem essas pessoas bem. Antes de esperar paz, antes de esperar reconciliação, antes de esperar algo positivo e harmônico no contexto do lar de vocês, antes de esperar que outros o façam, você tem que ser a mudança no ambiente e a mudança do ambiente. Sabe por quê? Porque quando você muda, o ambiente necessariamente muda. O ambiente não vai mudar por ele mesmo. Deus não vai trazer mudanças do ambiente. Deus não vai fazer isso. Deus vai aperfeiçoar a mudança em quem? Na gente. E aí quando a gente tiver mudado, necessariamente o ambiente vai estar mudado. Os irmãos compreenderam esse ponto? E para finalizar, seja o meio para fazer do seu lar a fábrica de Deus. São os conselhos de Deus para a gente. Ser a mudança no e do ambiente, ser crente na soberania de Deus, ainda que tudo esteja mal, ser excelente nas coisas mais comuns e simples da vida, para glorificar a Deus. Mas aí tem um outro. Ser o meio para fazer do lar uma fábrica, ou a fábrica de Deus. O meio pelo qual Deus gera pessoas que mudam o mundo. Preste atenção nisso.
quando você lê a história do povo de Deus passando 70 anos exilados, ou exilado, em Babilônia, você vai notar depois disso, que é daquele contexto que surgem duas pessoas que vão mudar radicalmente a história de Israel e do mundo. E que inclusive ganham seus nomes, ou ganham livros na Bíblia, que é Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, eles nasceram no contexto do exílio. As suas mães pariram esses meninos no contexto do exílio. E no contexto do exílio, eles cresceram ali, eles receberam as orientações ali, eles receberam as diretrizes de seus pais e de Deus ali, a ponto de saírem e mudarem o mundo. É por isso que a reflexão é: nós precisamos ser o meio pelo qual Deus gera pessoas que mudam o mundo. A gente precisa olhar para o futuro. A gente precisa olhar para quem Pedro, Clarice, Vinícius, Kailane já está velhinha já. Mas tem Kaila aí, Cauane. São essas pessoas. Nós precisamos olhar para quem essas pessoas serão. Mas quem essas pessoas serão vai depender do modo como a gente molda essas pessoas em Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo a responsabilidade que nós temos em nossa geração em relação aos nossos filhos? Para que esses nossos filhos, eles sejam elementos, ou sejam meios pelos quais Deus muda uma outra geração. E cabe a nós pegar a responsabilidade e fazer. Cabe a nós tomar a responsabilidade como pai, como mãe, e dizer: não vai ser as redes sociais que vão moldar os pensamentos dos meus filhos. Não vai ser, ou não vão ser, às vezes, a escola com uma perspectiva filosófica diferente da nossa crença, que vai moldar a perspectiva dos meus filhos. Não vão ser. Eu tenho uma responsabilidade sobre os meus filhos. E no momento em que tiver algo, no contexto escolar, inclusive, que eu não concordarei, ele não vai, ponto. Ele não vai. Sabe por quê? Porque a minha fé não se coaduna com aquele tipo de comportamento. E eu tenho a responsabilidade sobre ele. Você tem a responsabilidade sobre os seus filhos, para que eles sejam moldados à luz das Escrituras e utilizados como meio você, a sua responsabilidade, seu posicionamento, para que lá na frente ele seja alguém que mude a sua própria geração, como Neemias e Esdras fizeram. Amém? Deus, então, nos abençoe com essa reflexão. Ainda faltou um aqui. Seja um filho em sua relação com Deus, porque quando a gente é filho na nossa relação com Deus, a gente reflete isso na nossa relação familiar. Aí a gente não precisa forçar a barra para nada. É só a gente agir naturalmente. Tenha um vínculo com Deus, porque esse vínculo vai se refletir nos vínculos relacionais, interpessoais. É por isso que Deus diz aqui no versículo 11 e 12: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E aí ele diz: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. Em outras palavras,
vai chegar um momento em que vocês deverão ter um relacionamento filial comigo. E aí, à medida que isso acontecer, à medida em que esse vínculo acontecer, à medida em que essa busca acontecer, à medida em que o meu coração e o seu coração estiver em Deus como Pai, e a gente viver esse relacionamento, a gente vai ser melhores pais, a gente vai ser melhores filhos, a gente vai ser melhores maridos, melhores esposos. Porque em contato e em vínculo com Deus, a gente vai beber da fonte de água viva e vai evidenciar nas nossas relações. Feche seus olhos nessa hora, em nome de Jesus.